Fala, candidatos, tudo bem? Eu me chamo Vladimir Barros, irei ministrar aula para vocês de Direito Penal Militar. Vou tentar ser um facilitador, né, para vocês, candidatos, tendo em vista a minha experiência na carreira policial militar. E eu sei que, ainda para quem não ingressou nas fileiras, existem alguns termos, alguns conceitos que é de difícil entendimento. Então, eu estarei aqui para ajudar vocês nesse processo. Beleza? Vamos lá? Espero que estejam com o Código Penal Militar em mãos aí, porque vai ser necessário alguns detalhes vocês pontuarem aí no Código Penal Militar. Pode escrever, pode rabiscar mesmo, isso é importante, isso é a vida do concurseiro. E mais importante ainda é vocês estarem com o Código Penal Militar atualizado, porque houve uma alteração do Código Penal Militar aí. Em 2017, a Lei 13.491 alterou o Código Penal Militar. No artigo 9º, no seu inciso 2º e em seu parágrafo único também. Mais à frente veremos essa situação, tá ok? Então vamos lá. Existe um paralelismo bem íntimo entre o direito penal militar e o direito penal comum, falando-se em questão da parte geral. Então eu não vou esmiuçar aqui aquela parte inicial do Código Penal Militar, porque ela tem uma semelhança muito grande com o Código Penal comum, guardado nas devidas proporções, né, sobre a teoria do lugar do crime, que o Código Penal Militar utiliza a teoria da atividade, da ambiguidade, mas são questões doutrinárias que julgo não ser interessante para você, candidato, agora nesse momento. O interessante é a gente observar a norma, interpretar a norma fria e a gente tentar aqui passar o que a banca pode tentar pedir na prova, tá ok? Então vamos direto para o artigo 9º, que o artigo 9º é que vai tratar realmente o que é um crime militar. Eu aqui também não vou entrar na doutrina trazendo a relação do que seria um crime militar, porque são vários doutrinadores que tratam dessa questão, né? Crime militar em razão da matéria, do lugar, da pessoa, né? A intimidade da relação da pessoa que pratica o crime militar, se ele vai ofender um bem jurídico, né? Da instituição militar ou não. Então, isso é uma questão muito doutrinária. Novamente, eu vou dizer para vocês, vamos direto para o artigo 9º e tratar das questões mais práticas, das questões que, porventura, julgo eu que possa cair na prova, tá ok? São 6 questões a princípio que podem cair e é isso que a gente vai tentar focar aqui nesse momento, tá ok? Então vamos lá. Artigo 9º, Código Penal Militar, dos crimes militares em tempo de paz. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O que eu coloquei esse grifo aí? Isso seria o exemplo clássico do crime militar próprio. O que esse inciso 1º quer dizer, candidato? Ele quer dizer o seguinte, que quando o crime só tiver descrito no Código Penal Militar, vai ser um crime militar próprio, quando só tiver existente no Código Penal Militar. Exemplo disso, deserção, desrespeito a superior, furto de uso, só estão previstos no Código Penal Militar. Então, quando cair na prova, né, são crimes militares em tempo de paz, nós iremos ver isso na parte especial, né, do Código Penal Militar, do Direito Penal Militar. Mas, quando cair essas figuras, esses caput desses artigos que vai trazer a narrativa do crime, concentrar-se militares recusando a obediência de um superior hierárquico, né, que seria o crime de montim, né, de respeitar superior hierárquico diante de outro militar. São figuras que só estão descritas no Código Penal Militar. Então, o que inciso 1º está querendo dizer? Voltemos nele. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, serão crimes militares próprios. Tá ok? Então o que a gente precisa entender aí?
que é o crime que só está previsto no Código Penal Militar. Esse inciso primeiro diz de forma taxativa essa situação. Partimos para o inciso segundo. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, por as situações que nós vamos colocar aí à frente, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, do inciso 2 do artigo 9º. Então, o que acontece? Essa é a parte importante que eu preciso que vocês entendam, que nessa parte que se inseriu a Lei 13.491 de 2017. Então, ela alterou a extensão do crime militar. Por quê? Porque antes da vigência dessa lei, o que seria o crime militar diante do artigo 9º, inciso 2º? Aquele crime que tinha igual definição na lei penal comum, Mas agora não, agora mudou. Se você está com o código atualizado, aí vai ver que vai estar na legislação penal. Então isso muda totalmente, radicalmente a questão do crime militar no inciso 2º, artigo 9º. Por quê? Porque agora vai ser crime militar o que estão no Código Penal Militar, que foi falado no inciso 1º, o que estão no Código Penal Militar e com igual definição no Código Penal Comum, exemplos: homicídio, furto, roubo, concussão. Esses crimes estão previstos no Código Penal Militar, estão com igual definição também no Código Penal Comum. Então seria crimes militares impróprios, porque tem em ambas as leis, no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Mas agora estendeu a norma colocando a legislação penal. Então o que quer dizer? Que além dos dois itens que eu já te falei, o crime, estando no crime, ou a conduta no crime militar e no Código Penal Comum, agora também vai ser crime militar o que tiver na legislação extravagante, legislação penal extravagante. Então, a lei de crime de abuso de autoridade agora também vai ser crime militar e julgado pela Justiça Militar, a lei de tortura, a lei de crimes ambientais. Então verá até a figura agora do crime militar ambiental. Então, que a doutrina nos chama essa questão, de crime militar por extensão. Tem um crime militar próprio, crime militar impróprio, agora o crime militar por extensão, que é essa questão que quando a conduta se amoldar no artigo 9º, inciso 2º, de uma legislação penal extravagante. Então, estendeu bastante isso aí, teve muita polêmica a respeito disso. Mas é isso que nós precisamos entender, tá ok? Então, vamos lá. Eu coloquei uma definição aqui, que nós vamos ver de agora em diante, bastante, eu quero que você entenda. Quando tiver lá militar em situação de atividade, nada mais é do que o militar da ativa, o militar que ainda está exercendo a função policial militar ou das Forças Armadas, ele vai estar exercendo a função ainda. O que é diferente de militar estar em serviço. Militar em situação de atividade não tem nada a ver com militar em serviço. Militar em situação de atividade é militar que ainda está prestando serviço ativo. Tá ok? Essa definição nós vamos ver bastante de agora em diante, mas eu vou simplificar aqui para vocês entenderem. E outra questão que eu quero que vocês atentem, e pode desconsiderar, com certeza, na prova não irá pedir questões sobre assemelhado, porque o assemelhado já não mais figura como na lei penal militar. A figura do assemelhado não existe mais na aplicação da lei penal militar. O que era o assemelhado? Que era o civil submetido ao regime disciplinar militar. Então isso não existe mais. Então, quando você vê a questão do assemelhado aí, você não dá atenção, você pode pular. Vamos fixar aí militar em situação de atividade e outras questões que eu vou colocar para você, que é o militar da reserva e o militar reformado. Militar da reserva é o que estava prestando serviço na atividade para essa situação de inatividade, e o militar da reforma é aquele militar que está desobrigado totalmente do serviço policial militar, é aquele que não pode ser mais reconvocado, porque ele já está na reforma. O militar da reserva ainda ele pode ser reconvocado. Tá ok? Então vamos lá. Partimos aí para a letra A. Partimos aí para a letra A do inciso 2 do artigo 9º. O que está dizendo aí a letra A, inciso 2
do artigo 9º. Vamos lá? Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação ou assemelhado. Como eu já disse para vocês, a figura do assemelhado não existe mais. Então vamos lá. Os crimes previstos neste código, previstos na legislação penal, quando praticados. Letra A. Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. O que quer dizer aqui, pessoal? Nessa situação? O que vai ser crime militar? Um militar da ativa cometeu um crime contra um militar na mesma situação, um militar da ativa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa situação. Vamos lá, vamos olhar o slide. Soldado da PM de folga agride colega de serviço, também soldado da PM, em uma boate. Então, exemplificando, fica mais fácil a gente entender a situação, né? Imagine a situação, uma boate, 2 militares lá, um sabe que o outro é militar, porque isso é essencial, né? Para ocorrer o crime militar, é a pessoa saber da condição de militar. Eu preciso saber que aquela pessoa é militar, isso é necessário, eu tenho que ter ciência disso, tenho que ter ciência que aquele militar é um superior hierárquico meu, para eu cometer o crime de desacato superior. Eu preciso saber que aquela pessoa em trajes civis ali é um militar, né? Isso é uma forma elementar do crime, porque se eu não souber, é um fato ativo que vai desconfigurar, vai entrar na legislação penal comum, não vai ser crime militar. Eu preciso ter ciência que aquela pessoa é um militar. Então o que acontece? Igual eu te falei, né? O exemplo aí, 2 militares em uma boate, um soldado encontra seu desafeto lá na boate lá, que é um outro militar também, os dois entram em vias de fato lá, entram na porrada lá e se agride. Vai chegar uma guarnição policial militar ali e vai fazer a condução de ambos aí por crime militar. Tá ok? Se é de lesão corporal ou a situação que ocorreu específica lá, mas isso é que vai ocorrer. Bacana? Então, militar em situação de atividade versus militar em situação de atividade. Isso que está dizendo aí a letra A do inciso 1º, do inciso 2º do artigo 9º, tá ok? Então vamos para a letra B. O que está dizendo a letra B? Vamos lá, pessoal? Letra B. Por militar em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou civil. Pois bem, pessoal. O que quer dizer aí? Vamos lá no slide, olha lá. Militar da ativa, LSAM. O que é isso? Lugar sujeito à administração militar. Contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, o que acontece? Aqui estamos falando de crimes, né, contra a pessoa, que o militar da ativa vai cometer contra o militar da ativa, o militar da reserva ou civil. Esse inciso 2º do artigo 9º, né, até a letra D, são crimes contra a pessoa que o militar da ativa vai cometer contra as pessoas, né, do militar da reserva, reformado, civil, então até o próprio militar da ativa, como foi citado no item anterior. Então o que quer dizer a letra B aí? Vamos exemplificar para ficar mais fácil? Vamos lá. Sargento da PM agride um cabo, também da PM, durante a confraternização dentro do quartel. Então o que acontece? Dentro de uma confraternização, dentro de um churrasco lá dentro do quartel, para comemorar lá o fim de um semestre, de um trimestre lá, sem ocorrência de crime violento, o pessoal está reunidos lá. Aí tem um cabo da reserva lá, exemplificando aqui, pessoal. Aí um soldado agride um cabo da reserva da Polícia Militar dentro do quartel. Então esse lugar sujeito à administração militar, o quartel é um deles, né? Se um militar da ativa, seja estado de serviço ou em serviço, ele agredir um militar da reserva dentro do quartel, em qualquer circunstância dentro do quartel, vai ser crime militar, por causa da norma que nos traz, porque o fato ocorreu em um lugar sujeito à administração militar. Então o inciso B está dizendo isso, que é um militar da ativa, um lugar sujeito à administração militar, agride um militar da reserva, reformado ou civil. Então vamos verificar de outra forma: o civil vai ao batalhão de polícia, né, do exército pegar uma informação, e o soldado começa a discutir com esse civil lá dentro do batalhão do exército lá, e o soldado, por algum motivo, né, empurra esse civil, dá um tapa no rosto do civil, chuta, agride esse civil, né?
sem entrarmos em detalhes aqui das circunstâncias que o fato ocorreu, mas a princípio é um crime militar, né? Porque foi um fato que ocorreu dentro do batalhão do Exército, que é um lugar sujeito à disciplina militar, sujeito à administração, né? Militar, e ocorreu de militar da ativa versus um civil. Então, é um exemplo aí, né, da letra B do artigo 9º, inciso 2º. Então, vamos adiante aí o que diz a letra C do referido artigo. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda de que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. O que quer dizer isso aí, pessoal? Vamos lá, o que quer dizer essa mesma situação aí? Vamos lá. Vamos olhar no slide aqui para exemplificar melhor. Militar da ativa, né, atuando em razão da função, versus militar da reserva, militar ou reformado ou civil. Então o que acontece? Ele pode estar fora do lugar sujeito à administração militar. O que quer dizer essa letra C? Mas se ele estiver em serviço ou atuando em razão da função policial militar, se ele cometer um crime contra um militar da reserva, reformado ou civil, será crime militar. Exemplo: soldado PM trabalhando no carnaval agride um civil que era seu desafeto. Então o que acontece? O soldado está lá trabalhando no carnaval, depara com um vizinho seu lá, da época de criança, né? Estiveram desafeto lá e um militar deixa a emoção falar mais alto, vai lá e agride o civil. Ele não está dentro do quartel, né? Mas ele está atuando em razão da função, né? Ele está em serviço, então é crime militar. Da mesma forma, se ele agredisse um militar da reserva por algum motivo, né? Ele agredisse um militar da reserva, sabendo que o militar da reserva cometeria também o mesmo crime, mesmo fora de um lugar sujeito à administração militar. Tá ok? Partimos para a letra D. O que está dizendo a letra D aí do artigo 9º, inciso 2º, letra D? Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, reformado ou civil. Então o que quer dizer, pessoal, esse período de manobra aí? O período de manobra é o período de treinamento, né? Com o período de deslocamento, né? Como está deslocando, a tropa deslocando de um terreno para o outro, ou realizando atividade de adestramento, de treinamento. Então isso aí vai configurar, né, o militar, essa expressão, período de manobra ou exercício. Então vamos exemplificar? Vamos lá para o slide. Soldado PM durante jornada policial, que é um treinamento que os recrutas fazem, não são os recrutas, como todo militar que faz curso, passa por esse período de jornada policial. Vamos lá, soldado PM durante jornada policial profere xingamentos a um bombeiro militar da reserva que prestava auxílio ao treinamento. Então é muito comum aí, durante os acampamentos, durante o treinamento militar, ter participação de militares das reservas, tanto do bombeiro quanto da polícia militar, até mesmo do exército, né? Mas vamos deixar a figura do exército aqui de lado, porque é uma questão também diferente, né? Que mais à frente eu vou exemplificar para vocês, né? Mas colocando a questão aqui deste exemplo, o militar está lá, o recruta está lá sofrendo lá no acampamento, né? Aí por algum motivo ele pega e xinga lá o militar da reserva nesse acampamento. Ele não está em um lugar sujeito, a princípio, um lugar sujeito à administração militar, ele não está em serviço, mas ele está em treinamento, né? Fora do local, fora do batalhão, ele está em treinamento. Então, da mesma forma, será crime militar, pelo fato de ele estar em treinamento. Isso quer dizer, a letra D aí, pelo fato de ele estar em treinamento ou realizando algum deslocamento de tropa, é o que vai configurar ele na questão do crime militar aí. Ele praticando ele contra um militar da reserva, reformado ou civil. Tá ok? Mesmo fora do quartel, mas se ele estiver em treinamento. A outra situação que a gente já falou, que se ele estava em serviço, agredir, a outra foi de estar em lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então vamos para a letra E. O que quer dizer a letra E? Vamos lá.
por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. O que quer dizer isso aí? Já é um crime contra o patrimônio, né? Já não é mais contra a pessoa. Vamos lá, o que diz o slide lá para nós. Militar da ativa contra o patrimônio ou ordem administrativa militar. O exemplo que eu coloquei aí. Soldado da PM insatisfeito com sua escala de serviço joga seu rádio de transmissão no chão, danificando-o. Então, o que é isso aí? Às vezes o militar, né, não vai cometer um crime contra outro militar da ativa, não vai cometer um crime contra um militar da reserva ou um militar reformado ou civil, mas ele nessa letra E agora aí, ele vai cometer um crime contra o patrimônio militar. Ele vai pegar o exemplo que eu dei, insatisfeito com a escala de serviço dele, ele vai pegar o rádio de transmissão, que é o HT, né? E vai jogar no chão e vai danificar. Ele pode estar de serviço, ele pode estar à paisana, ele pode não estar dentro do quartel, mas se de alguma forma ele tiver um acesso, né, a um bem da instituição militar e danificar, ele vai estar cometendo um crime militar, porque ele vai estar atentando, né, contra o patrimônio militar. Tá ok? Então eu acho que esse inciso segundo aí deu para clarear um pouquinho, né, o que é crime militar. Recapitulando lá: militar contra militar, militar contra militar da reserva em lugar sujeito à administração militar, militar contra militar da reserva estando o militar da ativa em serviço, né, o militar em situação de atividade contra o militar da reserva estando o da ativa em serviço, né. A outra situação que a gente colocou, né, foi o militar em treinamento, né, e ele, mesmo fora do quartel, mesmo em situação que é um local não sujeito à administração militar, ele em treinamento ele profere um xingamento a um militar da reserva ou civil ou qualquer outra conduta criminosa. Seria crime militar também. E por último, aqui na letra E, o militar da ativa que danifica um patrimônio da administração militar. Configuraria o crime militar também, seja dentro do quartel ou fora dele. Tá ok? Então vamos agora partir para uma outra situação, que é o inciso 3º, né, do artigo 9º. Inciso 3º, o que vai dizer o artigo 3º? Que é os crimes, né, praticados pelos militares da reserva, os reformados e os civis aí. O que vai dizer? Os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou civil contra as instituições militares, consideramos como tais não só os compreendidos no inciso 1º, né, que é os crimes que só estão no Código Penal Militar, o inciso 1º, como também o inciso 2º, os crimes que vão estar no Código Penal Militar, com igual definição no Código Penal, e também na legislação extravagante, que é fora do Código Penal, né, mas em toda outra legislação que vai trazer pena, que vai criminalizar alguma conduta, né. Então, recapitulando: inciso 1º é os crimes que só estão no Código Penal Militar, inciso 2º o que está no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, e na legislação extravagante, a legislação fora desses dois códigos, do Código Penal Militar e do Código Penal Comum, mas também que será crime militar. Tá ok? Então vamos lá, só que agora é a conduta aqui dos militares da reserva. Em quais situações os militares da reserva reformados eles cometerão o crime militar? Vamos lá? O que quer dizer a letra A do inciso 3º do artigo 9º? O militar aí contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então o que quer dizer, né? Vamos lá para o slide. O militar da reserva, reformado ou civil, ele comete um crime contra o patrimônio ou contra a ordem administrativa militar. Recapitulando até da letra E do artigo 9º, inciso 2º, né? Mas o que é essa situação aqui? Vamos por exemplo: um sargento da PM reformado, né? Então totalmente desobrigado de serviço, aí já reformado, insatisfeito com o atendimento da guarnição policial militar, que atendia uma ocorrência no local ali, joga uma pedra no para-brisa da viatura. Então quebra o para-brisa da viatura ali, né? Então o sargento reformado ali, ele insatisfeito com o atendimento, esse exemplo que eu estou dando aqui, joga uma pedra no para-brisa e danifica o para-brisa ali.
ele comete um crime militar. Por que ele comete um crime militar? Porque ele não está em um lugar sujeito à instituição militar, correto? Está em via pública lá. Ele não cometeu um crime contra outro militar da ativa ou da reserva, correto? Mas ele cometeu um crime contra o patrimônio, independente se estiver em um lugar sujeito à administração militar ou não, ele danificou um patrimônio militar, será crime militar. Então, pode gravar essa aí que é certa. Seja militar da ativa, seja militar da reserva, reformado, se danificar um patrimônio militar, em qualquer lugar que esteja, será crime militar. Gravou? Em qualquer lugar. Danificou um patrimônio militar, seja da ativa ou seja da reserva, se cair uma questão com esses exemplos, com essas situações, militar da ativa, militar da reserva, danificar o patrimônio militar em qualquer lugar será crime militar. Tá ok? Seja no Brasil ou fora dele, né? Devido à territorialidade e extraterritorialidade aí. Bacana? Então, vamos partir para a letra B. O que está dizendo a letra B? Vamos lá. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício da sua função inerente a seu cargo. Então vamos lá. Vamos lá para o slide aqui para exemplificar melhor. Militar da reserva, reformado ou civil, contra militar da ativa em serviço ou funcionário, né, da Justiça Militar ou Ministério Militar. Então vamos lá, pessoal. Qual é o exemplo que eu coloquei aqui? Depois eu vou desdobrar uma situação. Um cabo da Polícia Militar, né, da reserva, desacata um funcionário da Justiça Militar no exercício de sua função durante uma audiência. O militar vai lá no fórum, a Justiça Militar, o militar da reserva, por algum motivo lá desacata um funcionário lá, um escrivão lá, desacata esse funcionário. Crime militar. Por que é crime militar? Porque ele estava em lugar sujeito à administração militar e desacatou outro militar. Então o militar da reserva vai lá no quartel, né, onde ele serviu, vamos supor um bombeiro, vai lá no quartel do bombeiro de onde ele servia, né, o militar da reserva, ele já está em inatividade, vai lá prestar declarações sobre um fato que ele se envolveu, que ele presenciou, né, e lá no quartel ele desacata o militar lá que está fazendo a audição dele, que está assim, apurando a sindicância, ele comete crime militar. Porque ele está dentro do quartel, porque ele está em um lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então o militar da reserva, ele vai cometer dentro do batalhão, dentro de um local sujeito à administração militar, se for contra militar da ativa, ou contra algum funcionário que está exercendo função ali, né, da Justiça Militar ou do Ministério Militar, ele vai cometer crime. Tá ok? Mas é tão interessante que mais na frente nós veremos umas situações que fica bem claro que poderia ser crime militar e não é, em relação ao militar da reserva. Mas continuemos aí, letra C, agora aí do artigo 9º, inciso 3º. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. O que quer dizer isso aí? Né? Vamos lá para a letra C. Vamos exemplificar. Até dou um exemplo parecido, vou colocar de forma contrária agora. Sargento da reserva xinga um soldado, recruta, né, durante um acampamento militar, uma jornada policial. Então vamos inverter agora. O soldado está lá sofrendo lá, né, na jornada policial, no acampamento, onde vai ser testada aí a sua resiliência, né, onde ele vai se colocar a fadiga ali e mesmo assim ele vai ter que manter-se centrado ali, né, no cumprimento da missão. Aí tem um sargento, aparece um sargento lá da reserva lá, vamos pôr um fotógrafo lá, sargento da reserva lá, e começa a xingar esse militar, né? O militar está em treinamento, né? O militar, ele está ou pode estar numa formatura, né? Lá num pátio, num outro local aí, onde está tendo uma formatura militar, né? Aí chega um da reserva lá, um sargentão da reserva lá e começa a xingar
o soldado lá, o praça lá, de um Shiba, de uns nomes esquisitos lá. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Crime militar. Por quê? Porque o militar estava em formatura, o militar estava em treinamento. Então, a figura do crime está aí, porque o militar estava, vamos analisar o que o inciso está falando. O inciso está falando que o militar estava durante um período de exercício, de acampamento, de treinamento, de formatura. O artigo está sendo taxativo aí no seu caput. Aí o militar da reserva vai e comete um crime nesse sentido, né? Seja descrito no Código Penal Militar, né? Definição só no Código Penal Militar, seja com definição também no Código Penal Comum, né? Ou em outra legislação extravagante, o militar da reserva está cometendo esse crime, devido ao militar estar nessa situação e ele se envolveu nesse fato. Então vamos para a letra D aí. O que está dizendo a letra D agora? A letra D nos traz que, ainda fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviços de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Então vamos dar uma olhadinha aqui no slide, pessoal. O que está querendo dizer essa letra D? Né? Nada mais é do militar da reserva que vai cometer um crime militar contra um militar da ativa em serviço. Nada mais é do que isso. Tudo que está dizendo ali é um militar em serviço da ativa. Então vamos exemplificar uma situação aqui, até interessante. Vamos lá. Durante o jogo de futebol no estádio Mineirão, um cabo PM da reserva, insatisfeito com a derrota do seu time, começa a xingar um soldado PM que estava de serviço e tentava conter uma confusão da torcida do time perdedor. Então imagina a situação, lá dentro do Mineirão lotado, duas torcidas rivais aí do estado de Minas, né? Uma sai vencedora e o cabo da reserva lá, nesse exemplo que eu estou falando aí, indignado que seu time perdeu, né? Tá envolvido com a torcida organizada lá, o soldado está lá tentando organizar o fluxo de pessoas para sair, e esse cabo da reserva lá começa a xingar o soldado PM. O soldado PM sabe que o militar da reserva, o militar da reserva tá até insignificante essa situação, né? Mas tá vendo o policial militar fardado lá, né? Independente do soldado saber ou não que ele é da reserva, mas o da reserva tá vendo o policial militar fardado. Então constata-se que ele está tendo o dolo de cometer um crime ali, sabendo que é um militar que está ali. Então o que eu preciso que entenda? Que o militar da reserva, né, quando ele comete um crime contra o militar estando de serviço, né, fardado ali, executando a função, vai ser crime militar. Se está dentro ou fora do lugar sujeito à administração militar, será crime militar. Tá ok? Então, as figuras que o militar da reserva reformado, ele comete um crime, é menor, né, do que o militar da ativa, né? Se a gente for recapitular aí, vai ser, se for contra o patrimônio militar ou dentro do quartel ali, né, contra militar da ativa ou funcionário ali da justiça militar, né, contra o patrimônio militar, né, ou então contra o militar de serviço. Tá ok? Então vamos agora para umas questões interessantes aí. Olhamos aqui no slide. Algumas situações que não configuram militar. Pode até parecer ser crime militar, pessoal, mas não é. Soldado da PM de folga agride um cabo da PM reformado, aposentado aí durante o carnaval. É crime comum. Por que é crime comum? Porque o soldado militar da ativa aí não está de serviço, né? E não está em um lugar sujeito à administração militar, né? Ele agrediu um cabo da PM, nesse exemplo, que ele é da reserva, né? E também não está nas mesmas condições que foi citado anteriormente. Então, soldado militar da ativa, de folga, né? Contra o militar da reserva, de folga, no logradouro público, no espaço público, não tem nenhuma ligação com um lugar sujeito à jurisdição militar, vai ser crime comum. É o princípio desse exemplo que eu coloquei aí.
soldado da PM de folga agride um cabo da PM de folga, um cabo reformado da PM de folga, em trajes civis, né, em um lugar que não é sujeito à administração militar. Então vai ser crime comum, tá ok? Outra situação aí, 2 sargentos da reserva entram em vias de fato dentro do quartel durante jogo de futebol. Crime comum, crime comum. Estranho, né? Mas o que acontece? Eu não tinha falado lá, mas você ia falar, peraí, professor, você não falou que o militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar, dentro do quartel lá, se ele agredir alguém vai ser crime militar? Falei, mas se ele agredir um militar da ativa ou funcionário da justiça militar. Se o militar da reserva agredir outro militar da reserva dentro do quartel, vai ser crime comum. Tá ok? Porque ele não agrediu um militar da ativa e não agrediu um funcionário da justiça militar. Ele não danificou um patrimônio militar lá. Os dois entraram em vias de fato lá, brigaram, militar da reserva, então é crime comum. Tá ok? Então, finalizando, vamos trazer aqui para fixar um exercício aí da última prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais aí. Vamos lá dar uma olhada no slide? Então vou explicar item por item, até chegar na alternativa correta. Prova CFSD 2017 interior. Vamos lá. Marque a alternativa correta. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também seja com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. Letra A. Por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado, em lugar não sujeito à administração militar. Será que é essa? Vamos adiante aí para a letra B. Por militar da reserva contra militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar. Será que é essa a resposta correta? Vamos para a letra C. Por militar de serviço, apenas em lugar sujeito à administração militar. Vamos para a letra D. Por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que em lugar não sujeito à administração militar. Será que é essa a letra D? Então vamos lá, pessoal, explicar item por item até chegar na resposta correta. A letra A. A letra A está errada. Não é a alternativa que você deveria marcar. Porque a letra A está errada, tá lá. Por militar da ativa contra militar da reserva ou reformado, em lugar não sujeito à admissão militar. Aqui, pessoal, para configurar o crime aí, deveria estar em lugar sujeito à administração militar. O militar da ativa, se ele pratica um crime contra um militar da reserva ou reformado e o lugar é sujeito à administração militar, aí seria crime. Agora nós vimos lá no item anterior, né? O militar da ativa contra o militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar. Mas aqui está falando em lugar não sujeito à administração militar. Cuidado, pessoal, com essas palavras. Colocar em lugar não sujeito à administração militar. Então essa está errada por isso. Porque se fosse em lugar sujeito, se tirar só esse não aqui, a resposta estaria correta. Mas, como tem a palavra negativa ali, não, então a letra A está errada, tá ok? Letra B. Por militar da reserva contra militar da reserva, em lugar sujeito à administração militar. Eu trouxe aí do exemplo anterior. Essa letra B está errada também, né? O militar da reserva, ele cometeria esse crime dentro do batalhão, no exemplo que eu estou dando aí, se fosse militar da ativa, funcionário da justiça militar. Mas militar da reserva, contra militar da reserva, 2 militares da reserva aí dentro de um local sujeito à administração militar, é crime comum. Então essa letra B também está errada. A letra C. Por militar de serviço, apenas em lugar sujeito à administração militar. Essa está mais errada ainda, né? O militar da ativa, no caso aqui o militar de serviço, ele não comete crime só em lugar sujeito à administração militar. O que eu falei lá a letra A do inciso 2º do artigo 9º, pode conferir aí, né? Por militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade. Só os dois podem estar em trajes civis lá numa boate. Se um saber que o outro é militar e os dois saíram nos tapas lá, é crime militar. Não precisa estar dentro de batalhão, não precisa estar em lugar sujeito à administração militar. É crime militar. O que a letra C está querendo nos induzir aí? Que por militar de serviço apenas em lugar sujeito à administração militar. Então, está errado. Beleza?
Letra D, é a letra D que está correta. Vou explicar por quê. Por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que em lugar não sujeito à admissão militar, eu acabei de dizer, né? Essa letra D nada mais é do que o que está escrito. Pode conferir aí no seu Código Penal Militar, essa letra D é o que está escrito no inciso 2º do artigo 9º, letra A, militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. O que está dizendo aí? Por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que em lugar sujeito à administração militar. Tá ok, pessoal? Então, para finalizar, uma questão bem importante aí, né? Que é o parágrafo único do artigo 9º aí. O que ele vai tratar? O que ele vai nos dizer? E eu quero que fique bem claro, que vocês entendam aí nesse sentido. Vamos lá, vamos dar uma olhada no slide. Eu separei no slide aqui. Uma questão importante. Vamos lá, dá uma olhadinha aí no parágrafo único aí do artigo 9º. O que está dizendo? Vamos lá. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então o que quer dizer, pessoal? Se um policial militar ele comete um crime doloso contra a vida de um civil, vamos lá, ele comete uma tentativa de homicídio, um homicídio contra um civil, ele não vai ser julgado pela justiça militar, embora ele possa estar em serviço e cometer esse crime contra o civil aí. Ele vai ser julgado pela justiça, pelo tribunal do júri. Então fique bem claro aí, se o seu Código Penal estiver desatualizado aí, não vai estar marcando tribunal do júri, vai estar marcando justiça comum, e não é tribunal do júri. O atualizado marca tribunal do júri. Então, os crimes de que trata esse artigo, com os dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Beleza? Mas grava uma situação, os dolosos e os culposos. Se um militar cometer um crime culposo, né? Mais na frente a gente pode ver o que é um crime culposo, o que é um crime doloso. O doloso tem que ter a manifesta vontade livre de cometer aquele crime, né? E o culposo não. O culposo ele pode agir por negligência, por imprudência, por imperícia. Mas o que acontece? Se ele comete um crime culposo contra a vida, aí vai ser julgado pela justiça militar normalmente. Então, se colocar assim, vamos supor que coloque assim na prova: os crimes que tratam este artigo, quando culposos contra a vida e cometidos por militares contra o civil, serão da competência do tribunal do júri. Está errado. Eles só serão competência do tribunal do júri se cometido por militares, só se for crime doloso contra a vida, culposos não. Beleza? Então vamos lá para a segunda parte desse artigo aí. Vamos lá o slide. O crime de que trata este artigo, com os dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra o civil, serão de competência da Justiça Militar da União. Tá? É uma diferença. O item anterior fala de militares. Nesse sentido ali, entende-se os policiais militares e os bombeiros militares, que são militares estaduais. Já nesse artigo já é taxativo, já traz os militares das Forças Armadas. Então, se for o militar da Força Armada, né, quando o presidente declara lá aquela lei da garantia, da lei da ordem, os militares, a gente cansa de ver até nos jornais, os militares das Forças Armadas na rua, né? É uma situação excepcional, estão na rua ali fazendo garantir a lei e a ordem. Então, se for uma situação de determinação, né, do presidente para alguma outra situação, né, então ele cumprindo missão de paz lá no Haiti, então em alguma outra situação, o que vai acontecer? Se ele comete um crime doloso contra a vida de civil, se for militar das Forças Armadas, ele não vai ser julgado pelo tribunal do júri, já ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Tá aí a diferença? Se tiver só a palavra militar lá e não classificar militar das Forças Armadas, e o crime for doloso contra a vida, é o tribunal do júri que vai julgar. Mas se tiver lá, né, um crime doloso contra a vida praticado por militar das Forças Armadas, não vai ser o tribunal do júri, gente, pelo amor de Deus, vai ser a Justiça Militar da União. Tá ok? Finalizamos aí essa parte geral
do Código Penal Militar. Próxima aula iremos para a parte especial dos crimes propriamente ditos, tá ok? Fica um abraço aí, bons estudos e vamos que vamos, tá chegando a hora. Valeu!